Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O tema de hoje é: o que a Bíblia diz sobre a escravidão? O que a Bíblia diz sobre a escravidão? A escravidão não faz parte do plano de Deus. Cada pessoa é criada à imagem e semelhança de Deus e deve ser tratada com amor e respeito. Mas a Bíblia também reconhece que a escravidão existe e defende a dignidade dos escravos. Quem ama a Deus deve lutar contra a opressão. Podemos ler Isaías 58:6. Diante de Deus, todos somos iguais. Uma pessoa não é um objeto que pode ser vendido e abusado. A Bíblia nos ajuda a ver os outros como os nossos irmãos. Quando isso acontece, a resposta natural é liberta da escravidão. É libertar da escravidão. Paulo escreveu para Filemon em favor do escravo Onésimo. E Paulo explicou que em Jesus, Onésimo era irmão de Filemon e deveria ser tratado como tal. E Paulo recomendou libertar Onésimo e mandou Filemon tratá-lo como se fosse o próprio apóstolo Paulo. Se encontra em Filemon, capítulo 1, versículo 15 ao 17. A escravidão era parte da realidade do tempo de Jesus. Os apóstolos exortaram os escravos a serem exemplos de trabalho e dedicação, mas também avisaram os senhores a tratar os escravos com respeito e dignidade. Quem pudesse era encorajado a seguir a sua liberdade. Em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 21 ao 23. Ao longo dos séculos, a Bíblia tem sido usada tanto para defender como para abolir a escravatura. A carta em Filemon inspirou muitos senhores cristãos a libertar os seus escravos. E muitos escravos encontraram esperança nas palavras da Bíblia. Há leis sobre a escravidão no Velho Testamento. Deus permitiu a escravidão em algumas situações em Israel. Em outros povos, escravos não tinham nenhuma proteção, mas os escravos em Israel tinham direitos e deveriam ser tratados com dignidade. As leis sobre os escravos em Israel eram radicais e progressistas. Um escravo deveria ser libertado no 7º ano de escravidão. Só seria escravo a vida inteira quem escolhesse ser. Está em Êxodo, capítulo 21, 2. Quando fosse libertado, o dono do escravo deveria lhe dar sustento para o ajudar a começar a viver em liberdade. Está em Deuteronômio 15, 12 e 14. Escravos tinham direito à folga no sábado e nas festas religiosas, assim como as pessoas livres. Quem causasse danos físicos tinham de libertar os seus escravos em compensação. E se um senhor matasse o seu escravo, ele seria punido. Está em Êxodo, capítulo 21, versículo 26 e 27. As escravas não poderiam ser usadas como prostitutas, e uma escrava que se tornasse a esposa tinha direito à proteção a vida toda. Raptar alguém para vender como escravo era motivo de punição com morte. Essa lei destruiu o negócio do tráfico humano. Está no livro de Êxodo, capítulo 21, versículo 16. Um escravo poderia ser resgatado por um parente. Em algumas situações, o próprio escravo conseguia pagar o seu resgate. E se um escravo fugisse, não deveria ser entregue ao seu senhor contra a sua vontade, nem receberia punição. Se encontra no livro de Deuteronômio, capítulo 23, versículo 15 ao 16.
Escravos de outros povos não tinham direito de ser libertados no 7º ano, mas tinham todos os outros direitos. A escravatura não era um grande negócio em Israel. Um escravo podia até ter uma vida melhor que uma pessoa livre. E alguns escravos de confiança eram adotados e recebiam heranças. 1 Crônicas, capítulo 2, versículo 34 ao 35. As únicas situações em que alguém poderia se tornar um escravo era por dívida, por pobreza, por nascimento ou como prisioneiros de guerra. Por dívida, se alguém não conseguisse pagar, poderia vender seu trabalho, se tornando escravo de outra pessoa até quitar a dívida. Por pobreza, quem não conseguia se sustentar poderia se vender como escravo. O Senhor tinha o dever de garantir as suas necessidades básicas. Por nascimento, o filho de um escravo era escravo, mas todos os escravos acabavam por ser libertos depois de alguns anos. Ou como prisioneiro de guerra, pessoas capturadas poderiam ser escravizadas, mas com todos os direitos listados acima. Então, o objetivo dessas regras era garantir que todos tivessem sustento e segurança, mesmo em tempos de pobreza. Quase todos os escravos teriam a oportunidade de alcançar a liberdade. Infelizmente, o povo hebreu não obedeceu sempre a essas regras e muitos abusos aconteceram contra a vontade de Deus. Jeremias, capítulo 34, 17.